Olá pessoal, Carlos Rota falando. Nesse vídeo eu vou introduzir para vocês a via das pentoses, que é um caminho alternativo para a glicose absorvida pelas células. Então, lembrando o nosso esquemão do metabolismo, a gente já viu a glicose, que ela pode ser transformada em piruvato e depois oxidada completamente pelo ciclo de Krebs. A gente viu um pouco de síntese e degradação de lipídios, e agora a gente vai ver essa via aqui em azul, que é uma via que produz cibose 5-fosfatos para produzir nucleotídeos e também vai produzir NADPH para ser utilizada pela síntese de ácidos graxos. Como eu falei, a via das pentoses é um desvio da glicólise. Então, digamos que a gente tenha uma situação de um fluxo normal de glicose sendo degradada pela glicólise, e isso daqui é como se fosse esse rio aqui que tem a glicose passando por esse fluxo, por essa via de uma forma baixa. Só que em algumas situações a gente tem uma grande quantidade de glicose entrando dentro da célula, e nesses casos a via das pentoses pode ser uma via de escape para essa glicose toda que está sendo absorvida. Bom, se vocês forem ver a glicólise, lembrando que a glicólise tem vários passos, 10 passos, a via das pentoses ela começa pela glicose 6-fosfato, ou seja, a glicose ela já foi fosforilada e marcada para permanecer dentro da célula, e ao invés de seguir pela glicólise, ela pode ir para a via das pentoses. A via das pentoses pode, essa glicose também pode entrar via frutose 6-fosfato, tá? Como vocês vão ver depois, mas ela também pode sair da via das pentoses via frutose 6-fosfato e via dihidroxiacetona aqui embaixo. Ela pode tanto entrar quanto sair da via das pentoses. Então isso é muito interessante, porque essa primeira via aqui da glicose 6-fosfato é uma via irreversível, né? Então a gente só conseguiria produzir a glicose 6-fosfato através de um elemento da via das pentoses pela frutose 6-fosfato e pela gliconeogênese, tá bom? Mas então esse slide aqui ele serve para mostrar mais ou menos como essa via ela se posiciona em relação à glicólise. Bom, o que acontece, né? Um dos principais produtos da via das pentoses é o NADPH. E esse NADPH vai ser muito importante para você sintetizar ácidos graxos, que se vocês se lembrarem, cada ciclo usa 2 NADPHs, né? Então, se a gente, por exemplo, oxidar completamente a glicólise pela fosforilação oxidativa, né? Se a gente for degradar uma glicose completamente via glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, a gente tem um saldo de mais ou menos 36 a 38 ATPs. Se a gente degradar completamente uma glicose via das pentoses, a gente tem como resultado 12 NADPHs, que dá para 6 ciclos de biossíntese de ácidos graxos ou biossíntese de qualquer outra coisa que você quiser. Lembrando que o NADPH é diferente do NADH, apesar dos dois estarem envolvidos em reações de oxidorredução. Geralmente, o NADH participa de reações de conversão de energia, seja para fazer ATP ou para converter a energia do ATP em energia oxidorredutora. Já o NADPH, ele geralmente está envolvido em processos de biossíntese, que são processos redutores. Então, o NADH está associado à oxidação de metabólitos e o NADPH está associado muito à redução. Não é à toa que em condições fisiológicas, a relação NAD mais NADH é de 1000, ou seja, você tem mais do que NADHs, e isso mostra que meio que a propensão desse NAD mais ser reduzido. Já a razão NADP+, e NADPH é de 0,1, que indica que geralmente a gente tem mais NADPH do que NADP+, tá bom? E esse NADPH é usado para reações de redução. Se vocês estão curiosos, a única diferença entre o NADH e o NADPH é que esse grupamento aqui, nesse açúcar,
ele é fosforilado no NADP. É uma diferença pequena para grandes diferenças metabólicas. O NADPH ele é usado para, por exemplo, síntese de ácidos graxos, que vocês já viram. Ele vai ser usado em síntese de colesteróis, síntese de neurotransmissores e também na síntese de nucleotídeos. Além disso, a gente tem vias de detoxicação de espécies ativas de oxigênio. Então a gente vai ver aqui como que acontece a redução da glutationa oxidada, a gente vai ver no próximo vídeo. E a gente tem uma outra via que é a via do citocromo P450 monooxigenase, que eu não vou falar para vocês, mas é bom que vocês saibam que elas existem. E geralmente, obviamente, a gente lembra do NADPH na síntese de ácidos graxos. Então, a gente pode dividir a via das pentoses em duas fases. A primeira fase, que é a fase inicial, ou chamada de fase oxidativa, é a fase em que o NADPH é sintetizado, 2 NADPHs por glicose, tá? E a ribulose 5-fosfato é obtida como resultado. Tá bom? A ribose 5-fosfato é um precursor de todos os nucleotídeos. Então, ela pode ser muito importante se a célula necessitar de sintetizar nucleotídeos. A segunda fase, que é uma fase não oxidativa, ela é meio maluca, né? Ela acontece uma série de reações onde esses 5 carbonos da ribose 5-fosfato ou da xilulose 5-fosfato, eles são recombinados em elementos de 3 carbonos, de 7 carbonos, de 6 carbonos, de 4 carbonos e de 3 carbonos. 3 carbonos eu já falei, né? Então, esses elementos todos, eles são utilizados para converter esses 5 carbonos novamente em frutose 6-fosfato ou gliceraldeído 3-fosfato. Tá bom? O que é interessante é que as duas fases elas são mais ou menos independentes entre si, então elas podem acontecer de formas separadas. E essa fase oxidativa ela acontece em uma só direção, mas a fase não oxidativa ela pode acontecer nas duas direções, tá bom? Tanto da frutose 6-fosfato e do gliceraldeído 3-fosfato para fazer ribose 5-fosfato, quanto da ribose 5-fosfato e xilulose 5-fosfato para produzir frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, certo? Bom, então vamos falar um pouco sobre a fase oxidativa que gera NADPH. Eu não vou dar detalhes sobre essas enzimas, isso não importa, tá? O que vocês precisam se lembrar é que a gente parte da glicose 6-fosfato, produz 2 NADPHs para terminar com a ribulose 5-fosfato, tá bom? Que é a parte que é mais importante. A gente tem a produção de CO2 também, então por isso que a gente começa com uma molécula de 6 carbonos e termina com uma molécula de 5 carbonos. E moléculas de 5 carbonos elas não se encaixam direitinho no sistema de glicólise, né? Lembrando que a glicólise lida com 6 carbonos e 3 carbonos. E isso daqui pode ser um problema em termos metabólicos, tá? É um desafio metabólico, digamos assim. A principal enzima dessa fase aqui é a glicose 6-fosfato desidrogenase, logo aqui no comecinho, que é uma enzima que produz NADPH via óxido-redução. Tá bom? Essa reação é bastante controlada pelos níveis de NADPH no citossol, né? Então, se você começa a acumular NADPH, a via das pentoses é inibida, pelo menos via oxidação, né? Via fase oxidativa. Mas também, se o NADPH estiver sendo utilizado, a glicose passa a ser transformada, a entrar na via das pentoses ao invés de entrar na via da glicólise. O que é bastante interessante, né? Se a gente pensar, quando que o NADPH está sendo utilizado? Por exemplo, no caso da síntese de ácidos graxos. E, nesse caso, quer dizer que a gente tem citrato no citossol que já inibe a glicólise. Então, qual é o destino da glicose? Passa a ser a via das pentoses. Então, é uma maneira de você meio que já criar esse desvio
que eu tenho falado, né? Bom, a fase não oxidativa, a gente tem uma série de 4 reações reversíveis que vão pegar os nossos 5 carbonos, que eu falei que é um desafio metabólico, e vão transformar em uma molécula de 7 carbonos e 3 carbonos, depois uma molécula de 6 carbonos e uma de 4 carbonos, depois de uma outra molécula de 5 carbonos e 3 carbonos, e depois isso aos poucos vão liberando moléculas de 6 carbonos e 3 carbonos que podem ser usadas de volta na glicólise, né? Obviamente essas vias podem ser utilizadas infinitamente. Então, por exemplo, a frutose 6-fosfato pode ser transformada por gliconeogênese novamente em glicose 6-fosfato, e isso entrar de novo na via das pentoses. Então a gente pode acabar degradando todo o sistema, uma glicose, por exemplo, para produzir 12 NADPHs. O equilíbrio da reação é meio estranho por causa dessa via não oxidativa. Então 6 glicose 6-fosfatos geram 5 glicose 6-fosfatos, 6 CO2 e 12 NADPHs, né? Então a gente tem que passar várias vezes pela via das pentoses para conseguir degradar uma glicose completamente só por essa via. Bom, então resumindo, eu vou dar mais detalhes disso no próximo vídeo. Os principais produtos da via das pentoses é o NADPH e a ribose 5-fosfato. A gente pode dividir a via das pentoses numa parte oxidativa e uma parte não oxidativa, sendo que a parte oxidativa tem uma só direção e a não oxidativa ela é bidirecional. O NADPH produzido ele é utilizado em reações de biossíntese e reações contra radicais livres, sendo que a biossíntese de ácidos graxos é uma via de destaque. E a ribose 5-fosfato é um precursor de nucleotídeos que você vai precisar para fazer DNA, fazer RNA, fazer ATP, fazer NAD e várias outras moléculas. Tá bom? Então até mais.